Segunda Crônicas, capítulo 17. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. E ele posicionou forças em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi e não buscou aos Balaíns, mas buscou ao Senhor, Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo Judá trazia a Josafá presentes, e ele tinha honra e riquezas em abundância. E o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, a Ben-Ail e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes, Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá e tinham o livro da lei do Senhor consigo, e iam por todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus também traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes traziam-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande e edificou fortalezas e cidades em provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá. E os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E estes são os números deles de acordo com a casa dos seus pais. De Judá, os capitães de milhares, Adna, o chefe, e com ele 300.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava o capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto a ele estava Amazias, o filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor, e com ele 200.000 homens fortes e valentes. E de Benjamim, Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com arco e escudo. E ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000 prontamente preparados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 18. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância e uniu-se em parentesco com Acabe. E depois de alguns anos ele desceu até Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote de Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote de Gileade? E ele lhe respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos nós ir a Ramote de Gileade para a batalha? Ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Todavia, Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: Não fale o rei assim.
E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se cada qual em seu trono, usando as suas vestes, e eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás a Síria até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para batalha ou devemos nos refrear? E ele disse: Subi e prosperai, e eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim, em o nome do Senhor? E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor, que retorne, portanto, cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te falei? Não te contei eu que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal? Novamente lhe disse: Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote-Gileade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, o filho de Kenaana, aproximou-se e feriu Micaías no maxilar, e disse: Qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que naquele dia verás, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o rei: Colocai esse indivíduo na prisão e alimentai-o com pão de aflição e com água de aflição, até que eu retorne em paz. E Micaías disse: Se tu certamente retornares em paz, então não falou o Senhor comigo. E ele disse: Escutai, vós todos do povo, a derrota e a morte de Acabe. Assim, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram até Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e irei à batalha, mas tu põe as tuas vestes. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles foram à batalha. Porém o rei da Síria havia ordenado aos capitães das carruagens que estavam com ele, dizendo: Não lutes com o pequeno, nem com o grande, mas tão somente com o rei de Israel. E sucedeu, quando os capitães das carruagens viram Josafá, eles disseram: É o rei de Israel. Portanto, eles o cercaram para lutar. Mas Josafá clamou, e o Senhor o socorreu. E Deus moveu-os e se
apartarem dele. Porque sucedeu que quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E um certo homem atirou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Pelo que ele disse ao homem da sua carruagem: vira a tua mão para que possas me carregar para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia. Todavia o rei de Israel manteve-se de pé na sua carruagem contra os sírios até o anoitecer. E por volta da hora do sol se pôr, ele morreu. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafá: deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Todavia, há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo, de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor, Deus dos seus pais. E ele pôs juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Porquanto, agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas, os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. E ele os encarregou, dizendo: assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com um coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós, dos vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, vós adverti-los-ei, para que não transgridam contra o Senhor, e assim venha a ira sobre vós. E sobre os vossos irmãos fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei. Também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além-mar neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra de diante do teu povo Israel? E adeste para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal não sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, reclamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora,
Eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíam da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram, eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande campanha que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedrontais em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre da vigília do deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante de seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara com os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe
era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o Senhor ainda não tinha preparado seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Anani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente, e juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, o filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que te juntaste a Acasias? O Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis.